Capítulo 1123, Armadura Multi-Escama 3. Lit mudou para sua forma híbrida, respirando fundo, enquanto Solos erguia várias barreiras para proteger cada parte da Torre das Chamas Germain. O fogo místico não discriminava entre inimigos e aliados, queimando tudo em seu caminho, fosse de natureza física ou não. Sem um conjunto adequado de proteções, a quantidade de chamas Germain necessária para purificar o adamantino danificaria a torre e causaria muita dor a Solos. Lit lentamente exalou um fluxo suave de chamas Germain que engoliu a armadura de dentro para fora. Desde que Lit deixou o exército, ele se dedicou a aprender como controlar as chamas Germain e como melhorar sua capacidade de purificação enquanto suprimia seu efeito destrutivo ao mesmo tempo. Devido à falta de tempo entre todas as suas outras pesquisas mágicas e cuidar de sua vida pessoal, ele ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de dominá-las, mas Lit já havia aprendido mais do que o suficiente para explorar todo o potencial da forja de Zolgrish. A cada respiração, a armadura que no início era grande o suficiente para acomodar um gigante se tornava menor e mais fina. Junto com as impurezas, a forja perderia massa e encolheria como resultado. Em vez de vomitar chamas sem parar, Lit parava de vez em quando para verificar a qualidade de seu trabalho. Dessa forma, ele não erraria quando as chamas Germain não tivessem se espalhado uniformemente ou tivessem afetado a parte externa da armadura mais do que a interna. Tais erros teriam comprometido a qualidade do produto final se não fosse o domínio de Zolgrish sobre a metalurgia. Tudo que Lit tinha que fazer para consertar as falhas em seu trabalho era mudar a armadura novamente para que ela restaurasse suas proporções originais. É tão chato quanto ver a tinta secar, mas Lit não tem outra maneira de purificar a armadura e estudar as chamas Germain ao mesmo tempo. Tista disse aos outros através da conexão mental, para não perturbar seu foco. Nauhand e as Etnas acharam o processo longe de ser chato. Sob o controle de Lit, as chamas místicas dançavam ao redor do adamantino e se infiltravam nele, movendo-se como um ser vivo, às vezes até dando aos espectadores a impressão de ter visões de tempos primordiais, quando Mogar ainda era um planeta de lava. Lit usou sua força de vontade para ajustar a densidade das chamas Germain, alterando sua temperatura quando necessário e com isso sua cor. Tista achou o processo de purificação chato porque o tinha visto inúmeras vezes, enquanto para qualquer outra pessoa parecia um dragão negro dançando com fadas do fogo. Ou eu dou um jeito de fazer Zolgrish falar sobre como ele pode fazer o metal mudar de forma, ou vou ter que praticar muito para evitar cometer tantos erros. Lit pensou. Podemos fazer as duas coisas. Mesmo Asjun, gostaria de salientar que esta é a primeira vez que estamos trabalhando com adamantino, então eu diria que você está fazendo um trabalho maravilhoso. Como eu diria, progresso, não perfeição. Como diria Camila, você é um idiota. Solos deu uma risadinha. Lit odiava quando as duas mulheres mais importantes de sua vida concordavam em algo porque geralmente significava que ele estava completamente errado. Eu nunca estou errado. Errar é coisa de idiote. Maricuri, me perdoe, estou começando a parecer Manoar. O terror que o pensamento lhe concedeu fez Lit parar de choramingar e voltar a se concentrar na tarefa em mãos. No momento em que Lit terminou de purificar a armadura com perfeição, a massa de metal havia sido reduzida ao ponto de ter a densidade e o tamanho adequados para cobrir a forma híbrida de Lit, enquanto tinha um pouco de metal de sobra. Lit usou para reforçar as juntas e se certificou de que distribuíssem adequadamente o peso da armadura. O resultado final deixou até Solos maravilhada. Pelo meu criador, Lit, verifique a armadura com revigoramento. O metal parecia a prata mais pura e polida, mas algumas partes refletiam perfeitamente a luz, enquanto outras a absorviam completamente. Me fode de lado. Pessoal, vocês têm que ver isso. Lit disse, fazendo Nauhand chegar. Eu não tenho revigoramento nem uma varinha. Importa-se de elaborar para mim. Apesar do rezar ter trabalhado duro para se tornar menos nervoso, ele ainda se ressentia de Mogar por não lhe dar um pingo de magia espiritual. Nauhand era o único no grupo incapaz de usar feitiços de maestria da forja e isso o fazia se sentir um pária.
É assim que uma armadura de oricalco purificada fica através do revigoramento. Solos usou as habilidades da torre para projetar um holograma onde a energia do mundo se infiltrava e se espalhava uniformemente dentro do metal. Isso, em vez disso, é como o adamantino purificado se parece. O holograma mudou, mostrando vários vórtices onde a energia mundial se acumulava dentro da armadura, mas não conseguia se condensar o suficiente para formar um núcleo de energia adequado. Depois de ser tratado com chamas da origem, o metal quase se comporta como Davros. Infelizmente, quase não é suficiente. Solo suspirou. De fato, Lito ponderou sobre a descoberta. Podemos dizer que oricalco é semelhante a um núcleo oceano e adamantino a um núcleo azul. Depois de refinar o núcleo para um azul brilhante com as chamas Germain, eu o trouxe para perto do nível violeta do Davros, mas é isso minha bunda brilhante. Disse Solos. Isso significa que a armadura será muito mais poderosa do que esperávamos, mas também que criá-la será muito mais difícil. Felizmente, temos ajudantes valentes. Solos fez cadeiras e tônicos aparecerem para todos. Você pode contar comigo. Apenas me diga o que eu preciso fazer, Gloria disse. Vou precisar que você abasteça algumas coisas com sua mana, deixando Solos livre para me ajudar nos momentos mais cruciais, Lito disse, entregando a todos uma cópia do feitiço da academia necessário para conjurar a energia do mundo dentro de um círculo mágico. O feitiço era simples o suficiente para que mesmo Nalrond, que havia estudado magia falsa do livro da Academia de Lit, conseguisse aprendi-lo à primeira vista. Os outros não precisavam disso, já que sua experiência com maestria da forja tornou o feitiço uma segunda natureza para eles. Depois de certificar-se de que o adamantino purificado não poderia ser melhorado sem comprometer sua estabilidade, Lit tirou 7 cristais de mana violeta de sua dimensão de bolso e lançou o feitiço União. Cada pedra preciosa era tão grande quanto seu punho e cortada para se assemelhar a um diamante. Depois de passar os últimos meses nas minas da torre, a pureza dos cristais de mana que Orion deu a Lit para salvar suas filhas aumentou ainda mais, mas eles ainda não tinham um tom de branco neles. Lit escolheu usar os cristais de Orion em vez do que era do Orc Xamã, porque não apenas atingiu um tom de violeta tão brilhante que o fez esperar o melhor, mas também porque seu tamanho permitia gerar novos cristais violeta mais facilmente em comparação com as pedras preciosas menores. Outra falha no meu design original da armadura multiforme é que eu continuei usando um único cristal. A armadura multiforme normal é feita de tecido, enquanto a minha é feita de metal. Para aproveitar a capacidade do adamantino de aumentar suas próprias propriedades defensivas quando imbuído de mana, a armadura precisa de uma fonte de energia adequada, Lit pensou. A armadura começou a flutuar no ar enquanto as 7 pedras preciosas seguiam todos os seus movimentos, orbitando ao redor da armadura como planetas com seu sol. Capítulo 1124, Armadura Multi-Escama 4. O feitiço União produzia vários fios azuis feitos de mana pura que passavam pelos cristais e pela armadura repetidamente. A cada passagem, os cristais se aproximavam da armadura até tocar em sua superfície. O metal parecia ficar líquido, não oferecendo resistência às pedras preciosas que afundavam até que apenas o topo ficasse visível. União era um dos muitos feitiços de maestria da forja criados por magos falsos que empregavam a melhor coisa depois da magia espiritual. Cada fio azul funcionava tanto como uma veia de mana que permitia que a energia do cristal penetrasse no metal, impedindo sua rejeição, quanto como pontos, mantendo os dois juntos até o final do processo. Lit tomou tais efeitos como garantidos, enquanto Nalrond concentrou seus estudos em tais ramos de maestria da forja na esperança de liberar a magia espiritual. Lit colocou as 7 pedras preciosas em pares, nos ombros, braços e quadris da armadura, deixando a 7ª para a área do pescoço. Sendo ligados ao mesmo tempo, os cristais criaram um sistema circulatório de mana coletivo que se espalhou uniformemente por toda a armadura. Não é demais? Eu entendo que você é forte, irmãozinho, mas 7 cristais violetas são dureza de infundir qualquer coisa com o único feitiço, perguntou Tista.
Enquanto Lit não precisasse de sua ajuda, Solos continuou projetando o holograma de como a armadura multi-escama parecia no sentido de mana para permitir que os outros seguissem melhor o procedimento de encantamento. Em qualquer outra circunstância, você estaria certa. Com minha antiga habilidade, teria sido impossível, mas é para isso que serve a cunhagem rúnica, Lit respondeu enquanto desenhava várias linhas de runas místicas no ar. O primeiro conjunto de sua escolha penetrou dentro da armadura, trazendo consigo a assinatura de energia de Lit. A mana das runas e a energia mundial liberada pelos cristais se fundiram lentamente até que não pudessem mais ser distinguidas. Para reduzir a rejeição de sua mana, Lit derramou tanta energia no conjunto de runas que precisou usar revigoramento antes de passar para o segundo conjunto. Nesse ponto, o mestre da forja precisaria fazer uma pausa e, sem a cunhagem rúnica, seria muito tempo para o encantamento ter sucesso. Kila explicou a Nalrond. O bom da fase preparatória é que não há pressa, permitindo que até nós, magos falsos, incapazes de restaurar rapidamente nossa energia, dividamos o processo em etapas menores. Os 6 conjuntos de runas seguintes exigiram muito menos foco e energia, mas Lit teve que usar revigoramento mais 2 vezes para gravá-los. O segundo conjunto amplificou a força dos pseudonúcleos, enquanto o terceiro conjunto dispersaria o excesso de energia durante uma luta total. Juntos, eles permitiriam que o adamantino canalizasse melhor a energia que os encantamentos liberariam e reduzissem o estresse que os pseudonúcleos impulsionados experimentariam. Mesmo com o sistema circulatório de mana, manter muitos feitiços poderosos enfraqueceria um metal ao longo do tempo e causaria uma sobrecarga de mana nos núcleos imbuídos. O quarto conjunto de runas permitiria que a armadura reabastecesse suas reservas de energia mais rápido que o normal. As runas absorviam a energia do mundo circundante e ajudariam os cristais de mana a fortalecer os pseudonúcleos uma vez colocados em seu lugar. O quinto e o sexto conjunto absorveriam, respectivamente, parte da energia cinética e mágica que atingiria a armadura durante uma luta, transformando-a em um campo de energia protetor. O sétimo e último conjunto encobriria tanto os pseudonúcleos quanto as formações rúnicas, tornando impossível para qualquer mestre da forja comum estudá-los. De seu último comércio com Orion, Lit aprendeu a proteger seus segredos. O pai de Gloria deu a ele uma verdadeira obra-prima como guerra, mas garantiu que ninguém, nem mesmo Lit, pudesse reproduzi-la, enquanto o funcionamento por trás da multiforme de Lit foi facilmente desvendado. Uma vez que ele terminou com as runas, Lit tomou um tônico e uma pequena pausa para salvar o máximo de revigoramento que pudesse antes do processo de encantamento começar. Ele tirou todos os ingredientes que precisava de sua dimensão de bolso, estudando-os cuidadosamente. Uma armadura multiforme normal precisava de 4 pseudonúcleos, mas sua armadura multi-escama tinha que ser melhor do que isso. Lit preparou a pele de uma espécie de monstro polimórfico conhecido como troca-peles que daria à armadura suas habilidades de transformação. Em seguida, algumas escamas de hidra gentilmente oferecidas por Faeluel que melhorariam a dureza do metal, mantendo-o flexível. Além disso, ele colocou uma tigela de gosma de slime para usá-la como estabilizador durante as várias etapas da forja, uma pétala da flor da fênix dourada que as dríades lhe deram anos atrás e uma pluma de pássaro-trovão para aumentar as propriedades defensivas do material base. Pássaros-trovão tinha penas resistentes, duras como ferro, e sua afinidade com os raios lhes garantia um campo eletromagnético natural capaz de enfraquecer a maioria dos ataques. Os últimos ingredientes para a forja de uma armadura multi-escama eram o pseudonúcleo de um item dimensional para armazenar as roupas que a armadura iria reproduzir e um pseudonúcleo segurando a matriz do feitiço guarda total. A ajuda de Solos geralmente torna esse feitiço inútil para mim, mas agora que ela está recuperando seu corpo, não posso forçá-la a sacrificar sua vida pessoal apenas para agir como minha guarda-costas no caso de eu ser atacado. Lit pensou. Ao imbuir guarda total na armadura, removerei seu tempo de lançamento e a necessidade de se concentrar para manter o feitiço ativo durante uma luta.
Meu único arrependimento é que a aura seja visível, mas adicionar ouro para encobri-la enfraqueceria o adamantino e tornaria o processo ainda mais difícil. Se eu tivesse mais de uma forja, poderia fazer uma armadura de reconhecimento e uma armadura de batalha, mas como não sou espião, a versão de batalha tem prioridade. Depois de uma refeição leve e um pouco de descanso que trouxe Lito de volta à sua condição de pico, ele refinou os ingredientes. Era o processo necessário para canalizar sua mana dentro de cada um deles, aprimorando suas propriedades mágicas enquanto destruía suas formas físicas. No passado, Lito usaria a energia liberada para formar pseudonúcleos, mas agora ele finalmente sabia. Ele deixou a energia da pele do troca-peles e as escamas da Hidra se fundirem com sua mana, formando as runas de sua escolha antes de montá-las em pseudonúcleos. Pela Grande Mãe. Os espectadores olhavam com admiração para as duas esferas coloridas de arco-íris na frente de seus olhos, que eram tão semelhantes, mas tão diferentes. A capacidade do troca-peles de mudar de forma o tornava capaz de mudar de cor também, dando ao seu pseudonúcleo uma luz opaca. O poder de todos os 7 elementos preencheu as escamas de Faluel, em vez disso, fazendo com que o pseudonúcleo resultante emitisse uma luz vibrante enquanto absorvia a energia do mundo e se dividia em seus componentes. Lito suspirou enquanto olhava para a pétala da fênix dourada antes de queimá-la com sua mana. Cada flor era um tesouro inestimável e ele tinha apenas algumas. A pétala produziu uma série de runas de fogo que se juntaram para formar o que seria o núcleo de poder da armadura multi-escama. Encantamentos e runas poderosas precisavam da mana de Lito para funcionar, enquanto os cristais poderiam fornecer à armadura somente energia do mundo. O núcleo de poder não apenas alimentaria todos os encantamentos, mas também manteria os outros pseudonúcleos juntos, impedindo-os de colidir uns com os outros e transformando a energia do mundo em mana com a assinatura de energia de Lito. Continua no próximo vídeo.